Graças a Deus, meus irmãos. Vamos lá para mais um texto. Hoje eu queria ler especificamente esse texto com você aqui, tá? Eu vou até dar um zoom nele aqui para você acompanhar comigo, beleza? Esse aqui, olha, tá? É o principal texto em que a boa parte dos evangélicos vão citar quando se fala de o principal texto de fé dos evangélicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá bom? Bom, vamos lá, primeira coisa, toda vez que você, então, parar para falar esse versículo, você precisa pensar uma coisa, olha, vamos imaginar que você vai ler um versículo aqui isolado e você começa a ler ele, e ele começa dizendo assim, por quê? Tá? Bom, por aí você já percebe que não dá para começar nenhuma explicação até se dá, né? Mas não dá para entender muito, porque ele já começa dizendo por quê. Então, aqui nós já percebemos que por que o quê? Tá? Então, eu falo muito para as pessoas, olha, começou com porquê, por quanto, portanto, aí você precisa voltar, entendeu? Você não pode simplesmente ler aqui, ah, tá, porque Deus amou muito, e decorar isso aqui e ficar tudo bem, não. Você precisa ler isso aqui, tá? E entender, fala, estranho, começa com porquê. E porquê no início de frase é uma justificativa, tá? É como se alguém estivesse perguntando, por que fulano, fulano, fulano? Aí você fala assim, por quê? Então é uma justificativa, tá? Isso aqui é interessante porque você vai entender então que você tem que voltar. Isso aqui é uma explicação de algo que Jesus está dizendo anteriormente. É que nós sabemos que ele está conversando com Nicodemos, tá? Mas veja bem, em uma das conversas que ele fala com Nicodemos, vamos voltar aqui, olha, ele vai dizer assim, ó, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés, aí ele está falando, da mesma forma, guarda isso aqui, ó. Na sua Bíblia pode estar escrito como Moisés, tá? Aqui está como, né? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Opa! Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Por que isso aqui então? Porque Deus amou o mundo. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça. Então, eu preciso voltar algumas casas. Aí você pode voltar até aqui, se você quiser, tá? Você pode vir até aqui, você que sabe. Mas vamos pegar do 14 para você, então, entender. Veja que aqui ele está falando, pode pegar do 13, tá? E o 14 fala, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, para que você tenha um entendimento melhor do que Jesus está dizendo aqui, você precisa, então, entender como que Moisés, o que aconteceu, Moisés levantar a serpente no deserto, tá? Isso é interessante, porque aí você vai ter que pesquisar. Na sua Bíblia talvez tenha a referência cruzada, na minha aqui não tem, mas eu sei que esse texto está lá em Números, no capítulo 21. E aí você precisa ler esse texto para você falar, mas o que aconteceu lá? Porque ele está falando assim, ó, assim como. Lembra do que eu falei? Toda vez que tiver essa palavra como, você precisa então comparar as coisas, tá? Não sei se você já viu esse vídeo, apareceu como, você fala, ó, peraí, como que foi então que Moisés, o que aconteceu com Moisés? Aí você vai pegar as características de tudo isso que aconteceu, tá? E aí você vai aplicar ao lado de cá. É como se você estivesse fazendo isso aqui, olha. Você tem aqui o como Moisés, tá? E aqui vai ter isso, 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 isso. Aí você vai pegar, pode aplicar do lado de cá para outra pessoa, que nesse caso, vamos colocar aqui Jesus, tá? Jesus, aí vai ter isso, isso comparado, tá? Então é assim que funciona. Toda vez que você perceber essa palavra como, são comparações, beleza? Então vamos lá. Lá em Números, capítulo de número 21, você precisa ler para você entender um pouco mais esse texto. Não quer dizer que você vai ter algum problema, tá? Mas aqui você vai ter a história, tá vendo aqui, ó? A história tá aqui, ó. Serpente de bronze.
Partiram eles do monte Ó pelo caminho do mar, isso os israelitas, tá? Os hebreus, do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Opa, tá aqui, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor para que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste, tá? Num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então veja bem, para que eu entenda aquela conversa de Jesus aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, eu preciso entender aqui. Então veja bem, vamos rapidinho aqui para você entender. Olha, o povo está andando no deserto, tá? Mas de repente eles começaram a ficar impacientes e falaram contra Deus e contra Moisés, tá? Eu tenho uma ministração exatamente sobre isso, mas vamos lá. Ficaram impacientes contra Deus e contra Moisés. E aí eles começam a reclamar de que, olha, vocês tiraram nós do Egito para morrer no deserto, não tem pão, não tem água e nós detestamos essa comida miserável. Então está reclamando de tudo. Reclamando de Deus, reclamando de Moisés, reclamando do pão, reclamando da água, e falando que a comida que eles recebem é horrível, miserável, tá? Então o Senhor, ele castigou o povo e enviou serpentes no deserto. Então imagine que aquelas serpentes do deserto mesmo, serpentes peçonhentas, elas saíam do meio da terra, da areia, né? E picavam as pessoas. E muitas pessoas morreram, tá? Muitas pessoas morreram. O povo, então, foi desesperadamente pedir ajuda a Moisés, tá? Vamos lá, então, entender uma coisa. Nesse caso aqui, se nós quisermos entender o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos, então, entender que a serpente, que ela funciona como o pecado. Vou até usar esse papelzinho aqui, ó. A serpente vai funcionar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, como o pecado, tá? Beleza? A serpente picava e as pessoas morriam, não é verdade? Ah, tá. As pessoas eram picadas e elas sentiam dores, não é verdade? Dores. As pessoas picavam, elas sentiam talvez febre, né? Opa, aí febre. E por aí vai. As pessoas eram picadas, alguém perdia o pai, alguém perdia a mãe, não é verdade? Alguém perdia o filho, certo? A serpente picava e veja que ela não escolhia quem reclamou, todo mundo pagava por quem reclamou, tá? Porque o povo reclamou em si. Então aqui a serpente é igual ao pecado, tá? Serpente é igual ao pecado. Todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, né? Então a serpente fazia essa serpente estava fazendo essa destruição aqui. E eles estavam morrendo. Então nós podemos chamar essa serpente de pecado, assim como Moisés. Vamos lá. E o povo foi a Moisés, pedir a Moisés o que? Ajuda. Moisés orou a Deus e Deus falou assim: faça o quê? Uma serpente de bronze, coloque ela onde? Em um poste. Esse poste aqui nós podemos chamar de cruz, tá? Cruz. Assim como a serpente, faça uma serpente e coloque no poste. Quem for mordido e olhar para ela vai o quê? Viver. Quem for mordido pelo quê? Pela serpente, pelo pecado, tá? Então aqui eu já estou fazendo esse exercício aqui para você entender. Quem olhar então para essa serpente iria viver. O efeito então passaria. O antídoto
contra a mordida e a morte, a peçonha mortal, era olhar para outra serpente que Moisés iria fazer. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por quê? Pela serpente, pelo pecado, pela peçonha, tá? O infectado pela peçonha, por outra serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Agora sim nós podemos voltar para cá. Então veja bem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, olha aqui, que legal. O homem, ele passaria a ter, então, uma espécie, então, como Moisés levantou. O homem passa a ser infectado pelo pecado, mas para ele não morrer, ele olha para quem? Ele olha para onde? Ele olha para a cruz. Para alguém que foi pendurado no poste. Certo? Alguém foi pendurado aqui. E aí ele fala, para que todo aquele nele crê, tenha a vida eterna. Ou seja, ele não morre, ele passa a ter vida. É o que está dizendo aqui, olha. Aqui. Cadê você? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando alguém era mordido pela serpente, olhar para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha o que está dizendo aqui. Para que todo aquele nele crê, tenha vida eterna. Então, bem semelhante, tá vendo? Então, como Moisés. Aí sim nós podemos entrar nesse texto aqui. Por que Deus está fazendo tudo isso aqui? Por que Deus está pendurando o filho dele para que o filho dele fique exposto, as pessoas olhem para o filho dele e sejam salvos? Aí está aqui a explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Você está entendendo? Aqui é a explicação de tudo o que Jesus está dizendo aqui. Tá? Por mais que nós amemos esse texto, ele é apenas uma justificativa de tudo que ele está dizendo aqui. Ó. Por quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Tá? Isso é poderoso demais, porque à medida então que o ser humano ele olha para Jesus, olhe para essa... E é interessante porque você pode pensar assim, olha, uma serpente picava, mas se eu olhasse para outra serpente, eu era curado, não é verdade? Esse Jesus aqui, pendurado aqui, na cruz, ele foi feito pecado. Pecado nos destrói, mas ele foi feito pecado. Então, quando eu olho para a obra dele, para o sacrifício dele, ele passa a nos curar, a nos dar a vida. Então, aqui esse texto, ele é poderoso. Primeiro, porque Deus tanto amou. Quem amou? Deus. Não foi eu. Não foi você. Deus é quem amou o mundo. Foi Deus que decidiu amar o mundo. Eu não pedi, você não pediu, sua mãe não pediu, seu pai não pediu, ninguém pediu. Todos fugiam de Deus. Deus amou o mundo. Tá? Esse aqui é o maior amor que o mundo pode conhecer. É o maior amor, tá? Aqui fala assim, tanto amor, ou alguns textos, amor de tal maneira, ou seja, é o maior amor que o mundo pode conhecer. Amou quem? Amou o mundo, mas o mundo perverso, caído, destruído, malvado, aquele que matou seu próprio filho, sim, amou esse mundo. Interessante que ele amou, ele não vai amar, ele já amou. É certo, isso aqui nós não podemos abrir mão. Deus não vai amar o mundo. Deus amou, ele já amou, ele já entregou, ele deu seu filho. Aqui está a única oportunidade que o homem pode ter. Deus, ele já amou. Ah, mas ele vai amar de novo? Não, ele já amou. Ah, ele vai dar uma segunda chance? Não, ele já amou. É passado, tá vendo? Ele já amou. Então, a única forma de eu corresponder a isso é olhando para o filho dele, porque ele amou o mundo. O mundo não pediu salvação, o mundo não deseja, o mundo deseja carnaval, festa, bebida, destruição, destruir família, adultério, prostituição. O mundo deseja tudo que é mal. Mas ele, Deus, o Criador de todas as coisas, amou o mundo. Ele amou o mundo que deu o maior presente que ele tinha, ou a maior bênção que ele tinha, que é o filho. O único filho, é interessante, unigênito, olha, único filho. Não é um dos seus 10 filhos, é o seu único filho.
mesmo que fosse um dos seus 10 filhos, vamos imaginar, já seria um grande feito, um grande amor. Porque ninguém tem coragem de dar o seu filho por ninguém. Mas ele deu o seu único filho. Então é o maior presente, a maior bênção que o homem pode receber. Agora, para que ele fez isso? Tá vendo? Para quê? Para que ele fez isso? Tem um objetivo, tá vendo? Tem um objetivo. Se nós não obedecermos isso aqui, nós vamos morrer. Nós vamos ser condenados. Porque, para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Tá vendo? Toda essa obra aqui é para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem um objetivo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer ver a morte do homem, ele não quer ver a morte de sua família, ele não quer ver a morte de seus filhos, ele não quer que ninguém se pereça. Mas ele quer que tenha a vida eterna. Então tem um objetivo. Tá vendo? Aqui nós já podemos complementar, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Tá? Então, o Filho foi enviado para que o mundo fosse salvo. O mundo é o mesmo, tá? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ah, eu não creio. Você já está condenado. Ah, eu não quero. Já está condenado. Ah, eu não gosto. Já está condenado. Ah, eu não acredito em Deus. Já está condenado. E essas coisas aqui que nós não podemos ter meias palavras com as pessoas. Segundo a nossa fé, segundo o que nós cremos, segundo o que está escrito, segundo as escrituras, já está condenado. Ah, mas eu não creio nas escrituras. Tudo bem. Nós cremos que quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Tá? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ah, mas eu creio nas bênçãos de Deus. Eu creio na bondade de Deus. Mas você crê no Filho? Não creio no Filho. Está condenado, tá? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Olha o julgamento, então, que o mundo vai receber. Ó. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o julgamento. Então, quando o homem chegar diante de Deus, fala, Deus, eu fiz coisas boas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu dei aquilo. A resposta de Deus o julgamento é o seguinte, olha, a luz veio ao mundo, vocês amaram mais as trevas do que a luz. Não é por obras, é por amor à luz. Quem ama a luz tem a vida. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, então quer dizer que quem faz o mal também tem obras, faz obras? Obras podem ser boas ou com intenções más, sim, tá? Mas eles não se aproximam de Jesus porque as suas obras serão manifestas, todas as suas obras. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, nós que servimos a Deus, nós não temos essa preocupação, porque tudo que nós fazemos, nós damos glória a Deus, tá? Nós damos a honra a Ele. Então, é isso, meus irmãos. Esse é um texto, assim, maravilhoso. Eu gosto muito desse texto aqui. Gosto muito de explicar esse texto aqui. E eu espero que Deus tenha te ajudado, tá bom? Esse aqui eu nem preciso parar para poder tirar aplicações. Ele, por si só, ele já fala. Ele já é autoexplicativo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Que Deus abençoe sua casa aí. E que você possa ser ricamente abençoado em nome de Jesus.